tudo bem? Então, hoje em Escafandrista Filosófica vamos falar sobre o mesmo assunto dos duendes, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, mito, né? Fantasia. Vamos falar sobre mitologia, sobre fantasia. E o assunto de hoje vai ser meritocracia. A meritocracia é exatamente isso, né? Ela é um mito, uma fantasia. Ela efetivamente não existe só na cabeça das pessoas, né? Uma reação psicológica, filosoficamente falando, a respeito daquilo que queremos pôr na realidade ou achamos que a realidade deve nos dar, mas que não está lá, que não existe, que não é real. Bom, eu estudei um pouco, né, para fazer esse vídeo, estudei bastante sobre meritocracia, então vai ser mais um vídeo, não vai ficar muito longo, porque eu já tenho a minha opinião sobre meritocracia, mas eu não quero aqui só dar minha opinião, eu quero fundamentar, para deixar também na descrição ali obras, sites, e né, para vocês chegarem nas próprias conclusões, também, se quiserem ler, e também para ser contra o que eu estou falando. Ali também tem sites que vão colocar questões, né, que podem combater o meu pensamento antimeritocrático. Primeiro vamos deixar claro aqui que tem duas formas de meritocracia que dá para a gente dividir, né? E que eu vou combater hoje é a meritocracia enquanto justiça social. Uma falácia, né? Um mito, uma fantasia, uma alegoria. E também tem a meritocracia enquanto processo, digamos, educacional, individual. Também um mito. Né? E o que sobra da meritocracia individual, e essa é uma confusão que se faz também, seria uma ética das virtudes. Então, às vezes se confunde uma ética das virtudes, né, as virtudes pessoais, com uma justiça meritocrática individual. Isso é uma confusão que tem que ser desfeita, mas não vai ser feita. A gente não vai falar sobre isso nesse vídeo. Só mencionar que, de alguma forma, enquanto pais, ou professores, ou eu que vim do esporte, atletas, nós incentivamos que meus alunos, os filhos, os atletas tenham virtudes pessoais para atingir o sucesso, né? E consideramos o mérito pessoal ou desmérito, né, em relação a certos resultados. Individualmente falando, isso também já é um grande problema. Então aí se confunde meritocracia com ética das virtudes. Isso tem que ser feito um vídeo com mais calma, para a gente conseguir separar bem cada conceito, cada categoria e saber o que sobra dentre elas. Mas hoje eu quero falar sobre a falácia. Eu vou falar em outros vídeos também, mas hoje eu vou pegar um texto só. Eu vou ler partes dele e vou comentar com vocês. Então eu vou aqui trocar entre olhar para vocês e olhar para um texto que vai estar aqui no meu Word, para falar um pouco sobre a meritocracia, sobre uma perspectiva. Eu vou falar aqui sobre meritocracia enquanto a fantasia, né, enquanto a mitologia de uma justiça social. A meritocracia como justiça social. Isso não é só uma fantasia, mas quando se tenta aplicar, ela é perversa. Ela é perversa. Ela é má. E a gente vai ver por quê. Ok? Então, o texto que eu vou me referir hoje está na internet, do Renato Santos de Souza, da Federal de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, aqui. Ele é um administrador e economista. Tá? Eu vou deixar o link desse texto dele lá e vou contextualizar aqui para vocês o que ele fala e sublinhar as partes que ele fala sobre o que eu quero comentar aqui para vocês. Ele fala exatamente sobre a meritocracia. E ele coloca esse assunto da meritocracia dentro da questão social da classe média.
Por que a classe média brasileira é meritocrática? Então ele vai colocar isso separando que a classe mais abastada, rica, não é meritocrática. Porque o dinheiro vem de família. Não há mérito nisso, né? Não há mérito na herança. Não há mérito, né? Hoje, quem recebe a herança dos Gerdau, da Globo, da RBS aqui, no Vale do Rio Doce, Votorantim, são heranças de família. Né? Então, a classe abastada e rica não tem por que ser totalmente meritocrática. Ela tem um discurso meritocrático, que é o discurso fantasioso, falacioso, mitológico, que para ela serve para colocar certas características morais em si mesma. Né? Ah, eu ganhei a minha herança, mas eu mereço por isso, por isso. Ela tem discurso meritocrático, mas ela não pode ser meritocrática na veia, porque senão ela deveria recusar a herança e começar do zero. E a classe pobre, extremamente pobre, também não é meritocrática, porque não acredita que tem oportunidades. Está assolada nas dificuldades da vida. Não vivem para o mês, vivem para o dia, muitas vezes. Aqueles que vivem para o mês já fazem um churrasco no final do mês quando conseguem fazer isso. É o máximo que conseguem. Mas a maioria vive por semana, por dia. E essa classe, quando infelizmente aceita a imposição do discurso meritocrático que vem de cima, ela vai se colocar como culpada da sua própria posição, o que é de uma degenerescência espiritual, mental, intelectual absurda. A classe pobre, quando aceita o discurso meritocrático, ela aceita a própria culpa pela sua condição. Isso é de um absurdo, de uma corrupção interna, né, que só na ficção eu consigo pensar alguma coisa que é em 1984 de George Orwell, né? Não vou dizer o final do livro, mas quando no final do livro lá o personagem principal aceita o grande irmão. Então a classe pobre, muito pobre, paupérrima, não é meritocrática. E quando aceita é porque ela está completamente corrompida a si mesma. Sobra a classe média. Por que a classe média é meritocrática? Essa é a questão brasileira, né? Diferente da europeia e também diferente da norte-americana. Esse é o contexto em que esse autor aqui, né, o Renato Santos Souza, vai colocar a meritocracia. E ele fala uma palavra que é importante, a gente vai falar em outros vídeos, sobre a mobilidade social. A meritocracia, enquanto justiça social, deveria ser a única forma válida de mobilidade social, né? De uma pessoa sair de um extrato social para outro maior, mudar de condição de vida material, financeira e social, né? De uma classe média baixa, uma classe média média, média baixa, ou para classe alta, ou pobre virar classe média, essa mobilidade social. A meritocracia seria a única forma valorosa, moral, correta de ter essa mobilidade social. Qualquer outra forma que não for a meritocrática deve ser combatida. Aí começa a grande fantasia. A tenebrosa fantasia da meritocracia. Ele vai falar aqui, né, então, que a classe média brasileira defende o mérito. Por quê? Ele vai dar um exemplo, eu vou ler para vocês aqui. É um feito se formar médico no Brasil, por exemplo. E talvez por isso, essa formação, mais do que qualquer outra, seja uma celebração do mérito. Sendo assim, supõe-se, não se pode aceitar que qualquer um que não demonstre ter tido os mesmos méritos desfrute das mesmas prerrogativas que os profissionais formados aqui.
Então, aquela reação episódica, a meu ver, descabida, da categoria médica, incompreensível até para o resto da classe média, contra o Médicos Sem Fronteiras, era, na verdade, um brado pela meritocracia. A minha resposta, então, ao enigma da classe média brasileira aqui colocado, começa a desvelar-se. É que boa parte dela é reacionária porque é meritocrática. Ou seja, a meritocracia está na base de sua ideologia conservadora. E aí começam os problemas, né, a respeito da meritocracia. Por que ela é reacionária e conservadora? Por que porque ela quer manter o status quo daquele que já tem mérito. O que é o conservadorismo? Pô, tem que ler Eduardo Burke, né, que era um conservador, mas não como se pensa hoje, né, ele aceitava o progresso. Não lembro o livro dele sobre conservadorismo, acho que é conservadorismo, não lembro como é que é o nome do livro. Ele aceitava o progresso, né, mas ele não queria fazer terra arrasada de todas as tradições. Então, não é como conservador hoje. Então, conservador é aquele que efetivamente não é contra o progresso, contra a mudança de coisas, para um futuro melhor. Mas vamos conservar certas coisas, certas tradições, práticas, conceitos, ideias. Não vamos fazer terra arrasada de tudo. Progressista radical é aquele que só pensa que o futuro é melhor, que o presente não é bom, e que tem que acabar com o presente para construir um futuro melhor rapidamente. Tudo que está no presente não é o melhor. Então, o progressista é aquele cara que vai tentar avançar de todas as formas para ter um futuro melhor, independente do que se tem hoje e do que se tinha antes. O conservador vai tentar manter algumas coisas. O reacionário é aquele que tem um amor exagerado, um valor exagerado por tudo que é passado. Sempre o que era passado era melhor. O progressista é para frente, o reacionário é para trás. Ele quer voltar ao tempo, porque o tempo de hoje está completamente errado, está tudo descabido, e a maneira de melhorar o presente ou o futuro é voltar para trás. Ser reacionário é o cara que tem um apego, um valor enorme por tudo que é passado. Vivíamos num tempo dourado que a corrupção humana transformou no que é hoje. Então temos que fazer o quê? Acabar com isso aqui para voltar para onde? Para o passado. E a meritocracia ela é tanto conservadora quanto reacionária, ainda mais quando ligada a conceitos religiosos. Vamos ver isso também mais adiante. Então, por que é conservadora? Porque quem tem mérito quer conservar o seu mérito. Assim, continua o Renato aqui, boa parte da classe média é contra as cotas nas universidades, pois a etnia ou a condição social não são critérios de mérito. É contra o Bolsa Família, pois ganhar dinheiro sem trabalhar, além de um demérito, desestimula o esforço produtivo, que é uma falácia. Quer mais prisões e penas mais duras, porque meritocracia também significa o contrário, pagar caro pela falta de mérito. E aqui a união entre virtudes e mérito. Se eu não tenho virtude, eu sou responsável pelo meu fracasso. Reclama do pagamento de impostos, porque o dinheiro ganho com o próprio suor não pode ser apropriado por um governo que não produz, muito menos ser distribuído em serviços para quem não é produtivo e não gera impostos. É contra os políticos, porque em uma sociedade racional a técnica e não a política deveria ser a base de todas as decisões. Então deveríamos ter bons gestores e não políticos. Tudo uma questão de mérito. Por exemplo, a questão da herança, né, de não pagar impostos. Muitos enxergam essa questão como se fosse uma questão de direito natural. Né? É natural que eu receba. E tenha direito à propriedade privada que me foi passada por herança. Alguns dizem assim, mas olha só, você só consegue fazer isso porque tem instituições sociais que garantem que você faça isso.
Então não é uma questão de direito natural, é uma questão de direito social. Você ter direito à sua herança é assegurado pelos governos. Quando não era assegurado pelos governos, os saqueadores queriam tirar o que você tinha. Então hoje você só tem isso em função das instituições sociais. Você é um ser social e não individual. Mais uma outra questão absurda do meritocracia é a ênfase que é dada ao individualismo ético. Né? Ético, social, liberal, econômico. A ética das virtudes é individual, né? Em princípio. Social só depois. Então, de novo, mais uma confusão entre meritocracia, individualismo, ética das virtudes. Então, o meritocrata se considera um ser individual com seus direitos próprios inalienáveis, independente da sociedade. O que acontece é que a meritocracia ela serve mesmo como discurso é para justificar as posições sociais e as desigualdades. Para a classe superior, para a classe dos ricos, ela serve para justificar a desigualdade. Eu tenho porque eu mereço, o outro não tem porque não merece, não tem virtude. É um indivíduo fraco. Essa é uma outra característica terrível na meritocracia individualista, que é a imposição de caráter e juízos morais ao resultado dos comportamentos das pessoas. Então a gente vê o resultado de um comportamento. A pessoa tem dinheiro. É um resultado de algum comportamento. Nós sabemos qual é o comportamento. Mas já se coloca que ela teve mérito, então ela é uma pessoa de valor porque ela conquistou. Ela é uma pessoa pobre. O resultado do comportamento. Não tem uma condição de vida favorável economicamente, estruturalmente. A gente coloca um juízo de valor num comportamento que a gente não sabe que ocorre. Mas deve ter tido a oportunidade de não soube aproveitar. É preguiçoso. Não quer trabalhar. Por isso que é pobre. Esse moralismo pernicioso, esse juízo moral, que nem uma seta, que nem uma flecha ferindo as pessoas, atirada pelo arco do meritocrata moralista, coloca juízo moral em comportamento, em resultados de comportamento. Quer definir o comportamento. Os psicólogos da vida, que não enxergam o outro, mas enxergam seus critérios morais como se pudessem, através dele, enxergar a realidade. Justamente o contrário que fazem. Enxergam um gordo. Não tem limite, não sabe se controlar. Pessoa sem valor. O moralista, individualista, meritocrático, todo aquele que não produz ou que tem resultados de produção falhos, segundo os padrões meritocráticos, são pessoas ruins, mas falhas em algum lugar. E isso é um discurso para justificar a desigualdade, as diferenças. Que na verdade as diferenças não são estruturais, sociais, são morais. Quem merece tem é porque é melhor. É isso que está por trás. Nem tão por trás do julgamento da meritocracia. Os mais virtuosos, os melhores, os aristocratas do mérito. A plebe lá, que são pessoas falhas de caráter, por isso que estão onde estão. Quem quiser trabalha, consegue tudo. Vamos falar sobre a meritocracia na América do Norte, nos Estados Unidos, no outro vídeo. Que é o berço desse pensamento e que nós brasileiros
copiamos, como se nós tivéssemos a mesma capacidade social do que os norte-americanos para serem meritocratas. Então, a justificativa moral da meritocracia é a ética do merecimento. A ética do merecimento divide entre o mérito, os melhores, quem não tem mérito, os falhos. O que há de errado, então, com a meritocracia, né? Como justiça social? Uma das questões é exatamente essa confusão que eu falei no início, né? Vai ser outro vídeo, o mérito individual e o mérito social. A meritocracia, ela está fundada nos valores individuais. Ela serve para avaliar o indivíduo, em certo contexto, em certo papel existencial, em certo momento histórico. Ela não pode ser passada para uma justiça social. A justiça social tem outras valências. A justiça social tem outras categorias. Aqui diz o autor aqui. Uma coisa é a valorização do mérito como princípio educativo e formativo individual e como juízo de conduta pessoal, o que já é um problema. Hein? Outra, bem diferente, é tê-lo como plano de governo, como fundamento ético de uma organização social. Nesse plano é que se situa a meritocracia como um fundamento de organização coletiva. E aí é que ela se torna perversa. A meritocracia é um fundamento perverso e reacionário de organização social. E aqui ele vai dar aqui alguns motivos. Eu vou só mencionar, não vou falar todos. Né? Então ele vai dizer por que a meritocracia é um fundamento perverso e reacionário de organização social. Bom, reacionário porque quem quer manter a meritocracia é aquele que já tem os seus resultados quanto mérito. E perversa porque ela confunde individualismo, mérito, virtude pessoal e falha moral. Ela confunde tudo isso. Então, um dos pontos dos quais esse autor fala por que a meritocracia é perversa como organização social. Ele vai dizer assim, primeiro, a meritocracia propõe construir uma ordem social baseada nas diferenças de predicados pessoais, habilidade, conhecimento, competência, habilidades, né? E não em valores sociais universais, direito à vida, justiça, liberdade, solidariedade. Isso não entra na meritocracia. Isso é o resultado do meu esforço individual. Então, uma sociedade meritocrática pode atentar contra esses valores sociais. Inclusive, pode obstruir eles. Não precisa deles. Cada um tem a sua valência individual. Para que a meritocracia se estabeleça, ela nunca vai estabelecer, não existe, é uma fantasia. Ela precisaria que todos começassem justamente do mesmo ponto de partida. E não só do mesmo ponto de partida, ela deveria querer que nesse ponto de partida as pessoas chegaram nele ainda da mesma forma, com as mesmas oportunidades. Sem todos estarem no mesmo nível de partida, com as mesmas chances de progresso e vieram da mesma condição prévia antes ao ponto de partida, não existe meritocracia. E é óbvio que não existe. Ninguém está no ponto de partida igual na sociedade. Nem os mais ricos estão entre eles. Tem mais rico que o mais rico, tem uma classe média A, B, C. Todos estamos em pontos diferentes da corrida meritocrática. E mesmo que cheguemos no mesmo ponto, uns já chegaram aqui esbaforidos, cansados, acabados, porque para chegar até aqui tiveram que dar tudo que tinham e não vão conseguir dar mais meio passo.
e os outros chegaram aqui com todas as condições favoráveis para a corrida. Não existe ponto igual, não existe meritocracia. Nós temos que considerar ao contrário, que não existe meritocracia, para daí nós pensarmos no senso de justiça social. Agora, se a gente quer justificar que existe meritocracia, que as desigualdades são em função da valência individual de cada um, isso é uma perversidade absurda. Não é por mérito que alguém nasceu na comunidade, na vila. Não é por mérito. Por acaso. Não é por mérito que alguém nasceu na classe alta, no meio de milionários. Por sorte. Por acaso. E o mérito é acabar com o acaso. É acabar com a sorte. O que é impossível, na realidade, fazer isso. A meritocracia é uma forma completamente errada, falha de enxergar a realidade social. Individual. Ela falha em todos os sentidos. Como medida de justiça. Um outro ponto que traz aqui o Renato aqui é que a meritocracia exacerba o individualismo e a intolerância social. Supervaloriza o sucesso e estigmatiza o fracasso. E aqui a gente tem que pontuar, moralmente estigmatizado. O fracassado é moralmente falho. Que é uma perversão absurda. A meritocracia, então, ela esvazia o espaço público de construção social, coletiva, despreza a atividade política, não dá legitimidade à criação de questões sociais. Ela esconde por trás também uma aparente aceitável ética do merecimento, que é perversa, que nós falamos. E aqui o autor vai tocar num ponto bem interessante, que ele vai chamar assim, se tem alguma coisa, uma ética, ela não é do merecimento. Ela é do desempenho. Que são coisas diferentes. Ele vai dar um exemplo aqui. Ele é gaúcho, então aqui de Santa Maria. Então ele vai dizer assim, merecimento e desempenho podem tomar rumos muito distantes. Nosso poeta aqui, gaúcho, Mário Quintana, merecia estar na Academia Brasileira de Letras, mas não teve desempenho para tal. Quem é que está na Academia Brasileira de Letras? O Sarney, Roberto Marinho. Aliás, mesmo muitos achando que eles não merecem estar. O Quintana, Mário Quintana, pelo imenso valor literário que tem, não merecia ter morrido pobre, nem ter tido que morar em favor em um hotel em Porto Alegre. Mas quem conseguiu a fortuna com a literatura foi Paulo Coelho, Sarney, Roberto Marinho, sei lá. Um tem inegável valor literário, o outro tem desempenho. Conheceram as pessoas certas, no momento certo, na condição social em que estavam, e por isso chegaram lá. Não por mérito, mas por desempenho. Um bom exemplo disso é a gente pegar a nossa música popular brasileira aí, e ver quantos que a gente aparece ali, que diz, nossa, como é que esse cara tá fazendo sucesso? Tanta gente melhor que merecia e não tá. Porque não teve desempenho, não mérito. Então, desempenho, resultado e mérito não tem nada a ver. O que interessa é o desempenho. A mobilidade social se dá através do que se chama de capital social, que são os valores aos quais socialmente eu consigo ter acesso. Também do capital financeiro, também do capital, digamos, de relacionamento, de quem eu conheço, onde que eu nasci, quais acessos que eu tenho. Tem muita gente com muito mérito que não tem acesso a isso, nunca vai conseguir ter. E não é por falta de mérito. Não tem desempenho, porque não tem condições. Então, valor, resultado, merecimento e desempenho não tem uma relação direta uma coisa com a outra. Mas a meritocracia exige medição. E o merecimento, que é um juízo de valor subjetivo, não pode ser medido. Portanto, o que se mede, diz ele aqui, é o desempenho. Supondo-se que ele seja indicador do merecimento, o que não é.
Então, vocês querem falar certo, em vez de falar meritocracia, diz aqui o autor, falem de desempenhocracia. Porque a meritocracia, ela escamoteia, ela confunde, ela deixa obscuro as reais operações de poder que estão por trás desse desempenho. Poder econômico, político, e não é raro às vezes, é que estão por trás dos critérios avaliativos do mérito. Aqui diz ele, critérios avaliativos e medidas de desempenho são moldáveis conforme os interesses dominantes. Os interesses são a razão de ser das operações de poder, que por sua vez são a matéria-prima de toda a atividade política. E aqui a parte perversa da meritocracia, mais uma das partes perversas da meritocracia individualista, moralista, é que a meritocracia é a única ideologia que institui a desigualdade social como fundamento, que institui a desigualdade social com fundamentos racionais. Ela quer explicar racionalmente a desigualdade através da falha individual, moral. E assim ela legitima o status quo, ela legitima a dominação, ela legitima quem já tem. Aí ele coloca aqui como se dominados e dominadores concordassem racionalmente sobre os termos da dominação. O que é a coisa mais perversa quando pobre diz, não, eu sou pobre porque eu mereço. Essa é a forma mais insidiosa, mais corrupta de justificação de uma dominação social. A meritocracia também ela confunde, no outro vídeo nós vamos ter que falar sobre isso, ela confunde fins por valor. Então aqui, por exemplo, ele vai dizer assim, da mesma forma, muitos pais acham mais racional escolher a escola dos seus filhos, não pelos fundamentos de conhecimento e valores que ela contém, mas pelo índice de aprovação no vestibular que ela apresenta, no Enem. Cursos de pós-graduação e professores universitários, que é da minha área também, não produzem conhecimentos e publicam artigos e livros para fazerem a diferença no mundo, para terem um significado na pesquisa, na vida intelectual do país, mas sim para engrossarem o seu currículo Lattes, para ficarem bem ranqueados na CAPES e no CNPq. A meritocracia está em todos os estratos sociais, inclusive na filosofia e nas academias. Ela confunde fins com valor. Em uma sociedade meritocrática, a racionalidade dirige a ação para a escolha dos meios necessários para se ter um bom desempenho nesses processos avaliativos, ao invés de dirigi-la para valores, princípios ou convicções pessoais e sociais. Por fim, diz ele, a meritocracia dilui toda a subjetividade e complexidade humana na ilusória e reducionista objetividade dos resultados do desempenho. Aqui vai ser um vídeo que eu vou fazer só sobre o conceito de complexidade em Edgar Morin. E como a nossa sociedade hoje é simplificadora, reducionista, no máximo binária, bem, mal, Deus, diabo, maniqueísta, tentando fazer uma realidade complexa caber numa caixinha. E isso faz a meritocracia. Ela reduz toda a complexidade das relações sociais de poder e humanas a uma valência do bem e do mal, do eticamente moral, do moralmente bom, do moralmente falho. Ela arranca a realidade, ela arranca a parte da realidade que ela não quer, para só olhar aquilo que ela quer. É uma fantasia. Só que, em vez de ser um unicórnio, é um bicho horroroso. Unicórnio é uma fantasia, mas é um bicho bonitinho. O bicho da meritocracia, eu não sei que bicho será. O cramulhão, não sei eu. Então, finalizando aqui o texto e também o vídeo aqui, a meritocracia, diz ele, é um dos fundamentos de ordenamento social mais reacionários que existe, com potencial para produzir verdadeiros abismos sociais humanos e para fazer isso usa justificativa
individualista moral, ética individualista, moral individualista, da virtude e da falha e do vício moral. Ela é uma ética perversa, tanto nos seus pressupostos, porque não existem. Para ser uma meritocracia existir, ela deveria ser completamente igual ao ponto de partida, e como chegar lá também, e todos terem a mesma capacidade e oportunidade para chegar aos objetivos, quais forem eles. Não existe isso. Ela julga moralmente, um moralismo reducionista, cada resultado, cada comportamento que gerou um resultado, ela só enxerga o resultado, mas ela quer julgar um comportamento que ela não viu. Está na cabeça dela. A fantasia. Ah, é porque deve ser. Não, se não conseguiu, é porque deve ser preguiçoso. Não mereceu. Se não conseguia. Olha o resultado de sucesso na medida dessas pessoas, que muitas vezes é material, e julga o comportamento que não enxerga. Não, deve ter merecido, trabalhou, acordou cedo, dormiu tarde. Moralismo vazio numa imaginação de um comportamento que não viram. Então, esse é o primeiro vídeo sobre meritocracia que eu vou fazer. Li e vou ler outros livros e vou trazer eles para vocês com outra perspectiva, não somente social, mas ele acaba sendo, né, bastante social, mas também associado aí a uma ética individualista, a pensamentos e valores reacionários e a falácia da ética do merecimento. É um assunto que me inflama, deu para ver, eu acho, e dentro do canal do Escafandrista Filosófico, é para exatamente ficar indignado, subir na mesa, bater e dizer: eu estou enxergando esse negócio. Algumas pessoas confundem filosofia e filósofo com pessoas calmas e tranquilas que debatem com todo mundo. Não. Né? É justo o contrário. Né? Tem certos argumentos e certos extratos do pensamento que não são debatíveis. Né? E a filosofia, ela é por si indignatória, indignativa. Tem que nos tirar do prumo para balançar a naturalização dessas porcarias que acontecem na sociedade e a gente denunciar que isso é uma porcaria. Então, você não pense que o filósofo é o cara mais fácil de conversar, o mais tranquilo e bom, e vamos conversar sobre tudo, porque não é. Tem coisas que nós vamos nos recusar a conversar. Porque a pessoa tem que chegar ao mínimo de um pensamento coerente. Então, não dá para conversar, já falei aqui, com alguém que pensa que a Terra é plana. Não tem diálogo. Não tem diálogo com a teoria do conspiracionistas. Não tem diálogo com essas pessoas. A filosofia, ela corta muitas vezes as categorias para valorizar aquilo que deve ser valorizado. Como diálogo, como epistemologia, como ética. E a partir daí, ter suas multiplicidades. Mas parte de uma epistemologia responsável e comum. Senão não tem do que falar. Então não, olha só, filósofo não é uma pessoa, nem todos os filósofos são pessoas tranquilas, calmas, que vocês podem falar sobre tudo. Não. Muitos, e esses que escreveram que se fazem nessa 2.500 anos de filosofia ocidental aqui, eram combativos, indignados. Platão se indignou com a morte de Sócrates. E por isso ele fez filosofia. E por isso ele escreveu a República. Aristóteles se indignou com o mundo das ideias de Platão e por isso fez a ética dele e a metafísica dele. Então, aqui aparece a minha indignação a respeito da meritocracia, e é só o primeiro vídeo. E quem quiser saber mais, por favor, né, querem saber mais sobre esse assunto ou querem comentar sobre esse assunto, coloquem ali na descrição, nos comentários. Eu vou colocar na descrição o link
desse site aí onde o Renato escreveu sobre a meritocracia. Muito obrigado e até o próximo vídeo.